Bem, nós retomamos então o curso das aulas, que tinha sido interrompido por causa do mês do Rosário, né? E nós estávamos justamente desenvolvendo o tema da Igreja de Jesus Cristo. Nós vimos primeiramente que ela era uma igreja hierárquica, nós falamos sobre as características dessa hierarquia, e depois nós chegamos à conclusão de que ela era hierárquica, mas de um certo tipo de hierarquia. Ela é uma igreja monárquica, né? E nós vimos a primeira característica justamente dessa monarquia, e agora nós veremos outras duas características, que é justamente a sua perpetuidade. Essa monarquia ela é transmissível, não é uma monarquia que houve num período e depois acabou. Não, ela é transmissível. São Pedro morreu, mas ele transmitiu o primado dele. E depois, essa monarquia também é infalível. E nós veremos justamente o que quer dizer isso, etc. Não é uma coisa assim absoluta, infalível e pronto, final. Temos que ver os limites, extensão, etc. Então, o primeiro tema justamente é este. A monarquia, o primado de São Pedro na Igreja de Jesus Cristo é um primado que é legitimamente transmissível. Ele transmite esse poder para os seus sucessores. E como sempre a gente vai procurar constatar isto nos evangelhos e na igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, em geral dos 3 ou 4 primeiros séculos. Nos evangelhos não há muito o que desenvolver, porque nós já vimos justamente a questão da monarquia, na igreja, investigando em particular os 3 textos que nós devemos ter bem em mente, né? Que são justamente o Evangelho de São Mateus, final do Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Lucas e Evangelho de São João, né? Nesses 3 textos, em outros também, mas os principais são esses: o Tu és Petrus, o Confirma Fratres Tuos e o Pace Oves Meas. O Tu és Petrus é do Evangelho de São Mateus, o Confirma Fratres Tuos do Evangelho de São Lucas e o Pace Oves Meas do Evangelho segundo São João. Nesses textos, o que aparece é que os 12, os apóstolos e São Pedro foram escolhidos para a pregação do Evangelho. Eles foram escolhidos para ser, essa pregação, essa missão da igreja, ela é perpétua. Ela não está limitada a um determinado espaço de tempo. A missão de Jesus Cristo, confiada aos apóstolos, deveria durar eternamente até o fim dos tempos, até o fim do mundo. Ela não estava limitada no tempo. Ora, se essa missão estava limitada no tempo, como é que ele confere essa missão a pessoas mortais que morreram? Porque os apóstolos todos morreram, todo mundo sabe disso, martirizados, quase todos. Se essa missão foi conferida a mortais, é sinal de que ela deve ser transferida para outros com a morte destes, é claro. Senão ela seria limitada a um espaço de tempo. Esse foi o argumento utilizado justamente para a hierarquia da igreja em geral. Ora, esse mesmo argumento vale também para o primado de São Pedro. Este primado foi conferido a São Pedro, sim, porém, a missão da qual esse primado devia concorrer para a missão da igreja. E essa missão, ela vai até o fim do mundo. São Pedro morreu, todos sabem, crucificado de cabeça para baixo. E ainda hoje lá no Vaticano tem uma parte assim da Praça de São Pedro, tem uma espécie de círculo, um marco, onde se indica o lugar provável onde São Pedro foi crucificado. Perto da entrada, assim,
A gente entra por ali, a gente desce os subterrâneos e visita as sepulturas antigas, e onde está também o túmulo de São Pedro, né? Então São Pedro morreu. Mas se a missão, o primado foi conferido para ele, para a missão da igreja, que deve durar até o fim do mundo, logo, esse primado deve ser legitimamente transferido para sucessores. Então não há muito o que dizer com relação ao Evangelho. Basta a gente examinar os textos e aplicar e aprofundar a questão da hierarquia, e veremos que o que vale para a hierarquia, para os apóstolos, vale também para São Pedro. Na cristandade primitiva, ou seja, a igreja primitiva, o argumento tem que ser mais desenvolvido. A gente tem que procurar mais documentação para atestar isto. Em geral, o que se diz contra o primado de São Pedro, o primado de São Pedro na Igreja Romana, se diz que isso foi fruto de uma evolução histórica. É o chamado historicismo. Você reduz tudo a uma dimensão histórica. Tudo vem das leis da história, etc. Se explica as coisas de uma maneira naturalista, sem levar em conta a intervenção sobrenatural. Ora, o primado de São Pedro é um exemplo típico de intervenção sobrenatural na história. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem, vem à Terra e confere a um homem, São Pedro, a chefia da sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo. E essa chefia, esse poder, deve ser transmitido geração após geração. Então, é uma intervenção sobrenatural na história. Isso não pode ser explicado por leis naturais da história, porque a história tem suas leis, é verdade, mas essas leis são relativas. A história não é uma ciência perfeita. Há intervenções diferentes, coisas que escapam ao domínio do puramente natural. E esse é um caso típico. Um poder que vem de Deus, diretamente de Deus, um poder sobrenatural, é o poder do primado de São Pedro. Então, para provar isso, para mostrar que houve essa intervenção sobrenatural, nós vamos dividir em duas partes o estudo da cristandade primitiva. Com efeito, o estudo desta cristandade estabelece duas coisas. Primeiro, que São Pedro morreu como bispo de Roma. São Pedro morreu como bispo de Roma. Isso me faz lembrar uma vez que me caiu nas mãos um livro escrito por batistas. Os batistas falando de várias religiões, inclusive a católica. Então, quando chegava no catolicismo, eles diziam: não há nenhuma prova que São Pedro esteve em Roma. É um absurdo que não tem irresponsabilidade, é dizer a coisa assim à toa. A primeira coisa que nós vamos provar, e não é tão difícil assim, é que São Pedro morreu como bispo de Roma. Só que isso não basta. Não basta chegar e dizer: não, a Igreja Católica é verdadeira porque São Pedro é o chefe da igreja, foi chefe da igreja e morreu em Roma. Bom, morreu em Roma, mas isso aí não prova que ele transferiu o seu poder. É preciso provar também que ele transmitiu, em nome de Jesus Cristo, sua primazia, seu poder, aos bispos de Roma que viriam depois dele. Porque o Papa, ele é o bispo de Roma. Ele é o bispo de Roma. Pois que o bispo de Roma é o primeiro na Igreja Católica, pela vontade de Jesus Cristo, já que São Pedro transferiu esse poder ao bispo de Roma, então esse bispo de Roma é também o Papa. Esses dois fatos são conexos. Uma coisa está ligada à outra, mas não absolutamente conexos. São Pedro poderia ter morrido em Roma, mas ter transferido o seu poder para o bispo de Antioquia, por exemplo. Já que se sabe que São Pedro começou em Jerusalém, mas depois passou a Antioquia, foi bispo de Antioquia há algum tempo, e depois é que ele foi para Roma.
Ele podia ter preferido Antioquia. Não era impossível esse medo. Ele transferiu o poder para o bispo de Antioquia ou outra cidade que ele achasse melhor. Não, nós não temos um documento atestando isso de maneira clara. Nós então investigaremos a tradição. Quais são os testemunhos que a história nos dá de que São Pedro transferiu esse poder. Mas primeiro, a vinda e a morte de São Pedro em Roma. Cito aqui um historiador protestante famoso, Adolfo Harnack. O martírio de Pedro em Roma foi combatido outrora em virtude de prejulgamentos protestantes tendenciosos ou críticas também tendenciosas. Mas isso foi um erro. Hoje em dia é evidente essa vinda de São Pedro, o martírio de São Pedro, é evidente para qualquer pesquisador que não está sério. Isso aqui é a palavra de um protestante estudioso, famoso, Adolfo Harnack. Ele teve acesso às fontes, estudou e não tem para onde correr, como se diz o povo. São Pedro esteve em Roma, morreu em Roma. A documentação é farta, os testemunhos arqueológicos são muito numerosos. Aqui nós estabeleceremos testemunhos em ordem decrescente, do século III descendo até o século I. No começo do terceiro século, nós temos os testemunhos de Caio, do padre romano Caius, de Tertuliano e de Orígenes. Caio, o padre Caio, escrevendo contra Próclus, diz: eu posso te mostrar os monumentos, quer dizer, os monumentos que se aplicam também a sepulcros dos apóstolos. Se você vem ao Vaticano ou na Via de Ostia, você verá os monumentos daqueles que fundaram esta igreja. Testemunho que está na história eclesiástica de Eusébio. Tertuliano, no livro que ele escreveu da prescrição dos hereges, De Prescriptione Hereticorum, ele diz que se você está nos confins da Itália, você visitará Roma. Feliz igreja, os apóstolos derramaram ali toda a sua doutrina junto com seu sangue. Pedro sofreu aí um suplício semelhante ao do Senhor. Vocês devem saber como é que São Pedro morreu, né? Morreu crucificado como nosso Senhor. Então, sim, justamente, ele aqui diz o suplício semelhante. Mas já Orígenes diz: Pedro, enfim, vindo a Roma, foi crucificado aí de cabeça para baixo. Portanto, o testemunho que dá o detalhe da coisa é o de Orígenes, do século III. No fim do século II, recuamos, Santo Irineu escrevia nas Gálias, na França. Mateus escreveu para os hebreus e na sua língua, no tempo em que Pedro e Paulo evangelizavam Roma e estabeleciam aí a igreja. Outro testemunho sobre a estadia de São Pedro e de São Paulo em Roma. Continua Santo Irineu. Tendo fundado e construído a igreja em Roma, os bem-aventurados apóstolos confiaram a função do episcopado a Linus. São Lino foi o sucessor de São Pedro. Outras citações: Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, escrevendo aos romanos: não é como Pedro e Paulo que eu vos mando. Eles eram apóstolos, e eu sou apenas um condenado. Ele escreveu isso enquanto ele estava sendo conduzido para ser morto, né? Ele era um condenado, justamente. São Clemente, na sua carta aos Coríntios: deixemos lá os exemplos do passado. Olhemos para os generosos atletas que viveram conosco nos
nas características heróicas de nosso tempo. Ele cita depois os exemplos de heroísmo de São Pedro e São Paulo. Diz São Clemente: eles são entre nós, eles mostram entre nós o mais belo dos exemplos. E ele diz entre nós. São Clemente justamente era bispo de Roma. Então ele faz uma alusão justamente a São Pedro e São Paulo. E finalmente o próprio São Pedro. São Pedro, na sua epístola aos fiéis da Ásia, ele diz o seguinte: a igreja que se formou em Babilônia vos saúda, assim que Marco e também Marcos, meu filho. Quer dizer, ele se dirige à Ásia e ele diz que nós daqui da Babilônia saudamos vocês. Aí você pode dizer, Babilônia? Então ele estava na Babilônia? Não. Porque Babilônia, naquela época, que é na Caldeia, no Iraque atual, né? A Babilônia, ela era não havia cristãos ali naquela época. Havia alguns judeus, agora quase nada. Não tinha sido evangelizado ainda. Além disso, Babilônia era um nome comum para se designar Roma naquela época. Como até hoje se diz, se uma cidade muito movimentada, muito cheia de problemas, uma Babilônia. Então se chamava já naquela época Roma, que era a principal cidade, com todos os seus vícios, todos os seus problemas. Era uma metrópole de quase já de 1 milhão de habitantes naquela época. Então se chamava Roma de Babilônia. Então Babilônia aqui quer dizer Roma. Precisa entender isso. Pode chegar, não, que nada, o Pedro estava na Babilônia. Não é isso. Era a maneira de chamar Babilônia, como até hoje existe. Se chama de Babilônia. Então São Pedro escreveu de Roma. Logo, ele estava em Roma. Eis alguns testemunhos a outros. Eu estou citando alguns, vou ter que passar alguns por cima, citar rapidamente, de que São Pedro sofreu o martírio em Roma. Inclusive, o próprio túmulo de São Pedro foi encontrado lá em Roma. Eu tive a graça de ver isso, próprios olhos, vi lá. E é interessante que os que fizeram a investigação descobriram que havia uma disposição dos túmulos em torno de um centro. Então, isso indica que várias pessoas que morreram depois quiseram ser enterradas em torno do apóstolo São Pedro. E havia nesses túmulos alusões a São Pedro, desenhos, etc, etc. Tudo isso foi escavado depois, foi descoberto. São Pedro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, transmitiu sua primazia, seu primado, aos bispos de Roma. Eis aí, isso é muito importante. Não só ele morreu e foi martirizado em Roma, mas ele transmitiu. Porque se ele morresse e não transmitisse, não se provava. Para se provar essa perpetuidade do primado de São Pedro, é preciso mostrar que ele transmitiu esse primado. Como eu disse no começo, não há uma prova documental disso. Nós não temos documento onde São Pedro escreva: eu, São Pedro, apóstolo, chefe da igreja, transmito o meu primado para o meu sucessor, tal. A gente tem outras coisas que mostram isso, mas não há um documento oficial, nem sei se esse documento existiu em algum tempo da história. Um dos principais problemas da história antiga justamente é que quanto mais a gente recua, mais fica difícil a gente descobrir as provas, porque elas vão desaparecendo com o tempo, nas guerras e tudo isso. Agora, alguns anos atrás, essas guerras do Iraque destruíram uma quantidade enorme de monumentos históricos, coisas que poderiam ser investigadas, mas as bombas lá, acabou, e fica difícil para saber depois, muito mais difícil. A gente fica tateando, a gente tem alguns testemunhos assim que a gente descobre alguma coisa. Agora mesmo sobre uma coisa interessante, se a história do Novo Testamento já é difícil, a do Velho Testamento é muito mais difícil ainda, justamente pela falta de documentação. É difícil. Mas às vezes a gente tem algum princípio, alguma coisa que dá uma verossimilhança. E há pouco tempo atrás se descobriu a cidade onde Golias habitou, o gigante Golias, cidade de Gat. E ele era filisteu, né? O Golias, né? Então se descobriu nessa cidade o templo
o templo dos filisteus na cidade de Gata. Então eles escavaram todo aquele trabalho, só tinha ruína, né? Mas eles descobriram que no templo, o templo era sustentado por 2 colunas grandes. Só tinha o resto à base. Mas pela estrutura, o pessoal estudando, eles calcularam que se elas fossem derrubadas, todo o templo cairia. Então era a maneira de construir dos filisteus. Ora, nós sabemos na história de Sansão, quem leu o Velho Testamento, sabe que Sansão derrubou o templo de Dagon, mexendo as 2 colunas, derrubando as 2 colunas, que sustentavam todo o templo. Então, está vendo aí, o filisteu construía dessa maneira. Então é um sinal que é verdadeiro aquilo. É verossimilhante. Não é invenção de cabeça. Não, tem fundamento. As 2 colunas, realmente, os filisteus construíam templos com 2 colunas. Quer dizer, nós temos testemunhos que às vezes a gente descobre, né? No caso aqui do Novo Testamento, cristandade primitiva, no caso da transmissão dos poderes, São Pedro transmitiu esse poder. Nós não temos um documento escrito, mas nós temos o testemunho da crença universal e primitiva da igreja, que atesta isso. E ao lado disso a gente não encontra nenhuma contestação dessa crença. E não encontramos nenhuma crença paralela. Ou seja, nós descobrimos uma quantidade boa de testemunhos que atestam que os bispos de Roma eram sucessores de São Pedro e por isso tinham a superioridade entre todas as igrejas. E ao mesmo tempo nós constatamos que, sobretudo, principalmente nos primeiros séculos, essa superioridade não era contestada. E depois nós constatamos que não houve nenhuma, por assim dizer, tradição paralela. Ou seja, uma tradição de documentação de igrejas que dizia que não, a igreja principal é a igreja de Antioquia. Não, a principal é a igreja de Constantinopla. Não, a principal é a igreja de Alexandria. Não existe isso. Você só existe na igreja de Roma. Então você constata que a crença existia desde o começo. Essa é a maneira como a gente deve proceder para chegar a provar o primado, a transmissão do primado de São Pedro. Então nós temos aqui alguns testemunhos. Dessa vez nós investigaremos em ordem progressiva, a partir do 1º século. O testemunho de São Clemente, um dos sucessores de São Pedro. No final do século I, São Pedro já tinha morrido há uns 30 anos, mais ou menos. Ele tinha sido substituído por São Lino, depois por São Cleto e depois por São Clemente. Já era o 3º sucessor, São Clemente. Ele era, São Clemente, o bispo de Roma. Pois bem, quando ele era bispo de Roma, uma pequena revolução instalou na cidade de Corinto, na Ásia, no Oriente, portanto, distante de Roma, e uma grande cidade, importante. Houve lá uma confusão lá, não sei direito qual foi as causas, né? Isso, infelizmente sempre ocorreu, né? Uma rebeldia lá, e puseram para fora os chefes da hierarquia e também os responsáveis pela liturgia, etc. Puseram para fora lá, uma confusão lá em Corinto. Então São Clemente enviou uma carta, o bispo de Roma enviou uma carta aos fiéis de Corinto. E nessa carta ele dizia, eu cito: já que aqueles que foram estabelecidos pelos apóstolos, ou mais tarde, por homens ilustres, e com o consentimento de toda a comunidade, e já que eles serviram sem falta o rebanho de Jesus Cristo, nós julgamos, atenção, São Clemente diz aos coríntios, nós julgamos, quem julga tem poder. Quem julga tem poder. Nós julgamos que não se pode, com justiça, eles não podem ser, com justiça, depostos das suas funções. Ou seja, São Clemente escreve aos coríntios dizendo que vocês fizeram errado.
nós julgamos, o bispo de Roma, que vocês não podem depor essas pessoas que vocês depuseram lá por motivo não sei direito. Quem eram esses depostos? Eram padres, eram pessoas que tinham função hierárquica na comunidade de Corinto. Eles foram depostos por um motivo que a gente não sabe exatamente por quê. Falta de documentação. Alguma briga lá, sei lá. Infelizmente isso ocorre. Então São Clemente, bispo de Roma, escreveu para eles, olha, nós julgamos. Quem julga tem poder. Quem julga tem poder. Ele diz nem, eu lhe aconselho que você faça isso, seria bom você fazer isso. Não, eu julgo, nós julgamos. Autoridade, ele exerce autoridade. Se você é amigo, você tem um amigo que está andando mal, você pode dizer, olha, é bom você não andar nesse ambiente, isso, aquilo. Você não tem poder sobre ele, você é amigo dele. Mas se você é pai e ele tem 10 anos de idade, você vai dizer, olha, você não vai mais para aquele lugar, tem que fazer isso. Você tem poder sobre ele, você julga, isso está errado. É assim que São Clemente se comporta no final do século I como bispo de Corinto, na Ásia. Fato importante, São Clemente era o terceiro sucessor de São Pedro, não era apóstolo. São João ainda estava vivo. Nesse tempo, o apóstolo São João ainda vivia. No entanto, quem manda, quem julga é São Clemente, que não é apóstolo, mas que é o sucessor de São Pedro. Compreenderam o valor desse testemunho de São Clemente? São Clemente, o sucessor, terceiro sucessor de São Pedro. E qual foi a reação dos coríntios? Porque eles podiam dizer, mas quem é você? Está se metendo aqui na minha área, como diz o povo. Que poder você tem para falar isso aí? Porque se houvesse uma reação dos habitantes de Corinto, dos hierarcas lá, podia até esse testemunho talvez não tivesse tanto valor. E o que dizem os coríntios? O que é que a gente sabe? Nós sabemos que essa carta, esse julgamento foi recebido com deferência. Eles aceitaram. A prova é que nós temos um fragmento de uma carta escrita no ano 170 pelo bispo de Corinto, Denis. Já era o sucessor depois, 70 anos depois da confusão. Ele escreve ao Papa de então, Sóter, sucessor 70 anos depois, uma coisa quase um século depois. Ele escreve uma carta ao Papa, o bispo de Corinto. E o que é que ele diz? Hoje nós celebramos o santo dia do domingo. Domingo, ele celebrou a missa dominical daquele tempo. Durante a qual nós lemos a vossa carta, a carta que Sóter, o Papa Sóter, tinha mandado ao bispo de Corinto. Não sei, uma carta, não sei. Nós continuaremos a lê-la sempre como uma advertência. E também, assim como nós continuaremos a ler a primeira carta que Clemente nos escreveu. Ou seja, quase um século depois, os bispos de Corinto ainda liam aquela carta. Olha a carta que o bispo de Roma mandou para a gente. Sóter mandou uma carta, eles leram a carta do bispo de Roma, Sóter, o Papa, e leram também a carta que Clemente mandou quase 100 anos antes, por ocasião daquela confusão que já tinha passado, né? Então eles, mas olha, a advertência deles para a gente. Um século depois, quase, 70 e tantos anos depois, eles ainda liam essa carta de São Clemente, o que mostra evidentemente uma aceitação. E que aceitação? Não é nem uma coisa de dizer aceitar da boca para fora e depois a gente joga isso aí do lado e a gente faz o que a gente quer. Não, eles ainda era do fundo do coração que os coríntios aceitaram a decisão, o julgamento do bispo de Roma. Eis o valor dessa prova. Depois, no século II, aí os testemunhos vão aumentando. À medida que os séculos vão passando, nós temos mais testemunhos dessa primazia, desse primado de São Pedro. Santo Inácio, 50 anos depois da epístola
aos Romanos, de São Paulo, escreve aos Romanos, cito Santo Inácio. Inácio, a igreja, objeto da misericórdia e da munificência do Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único. A igreja amada de Deus, ele está falando da igreja de Roma. A igreja que é digna de Deus, digna de louvor, que é a presidente da caridade, em possessão da lei de Cristo, portanto, trazendo consigo o nome do Pai, e a qual eu saúdo em nome de Jesus Cristo. Então, Santo Inácio fala da igreja de Roma como a presidente da caridade. Mas é preciso entender isso, esse fato, esse termo caridade, que significa em grego agape, não é o livro do famigerado, não, é agape, caridade em grego, agape, agapen, no sentido mais, porque o grego, atenção, o grego ele tem vários termos para indicar o amar. Existe um termo para indicar o amor no sentido mais material, outro mais do amor de amizade, e um outro termo para o sentido mais elevado da caridade, que é agapen, o verbo agapen. E nos evangelhos se utiliza esse termo, o termo mais espiritual, mais elevado. Quando no evangelho se diz que São João era o discípulo que Jesus amava, era nesse sentido, sentido de agapen, sentido do amor mais elevado, o amor de caridade. Então, HP era caridade. Mas esse termo era usado, o Santo Inácio usava esse termo, HP, como equivalente do termo eclesiar. Eclesiar é igreja. Então, Santo Inácio aqui, chamando a igreja de Roma de presidente da caridade, equivale a presidente, ou seja, superior da igreja. Entenderam o sentido do argumento? Santo Inácio chama então a igreja de Roma de a presidente da igreja, a principal das igrejas. Também várias outros testemunhos, passo alguns por cima, mas no correr do segundo século vem a Roma para consultar o Papa e pedir o seu julgamento. São Policarpo, bispo de Esmirna, os futuros mártires de Lyon, que enviam o jovem Santo Irineu a Roma, com uma carta para o Papa Eleutério, Abécios, bispo de Herápolis na Frígia, mesmo os hereges consultam a Sé de Roma, porque os hereges também queriam se defender. Os hereges, o fato dos hereges recorrerem à Sé apostólica é um sinal justamente do poder dessa Sé apostólica, porque mesmo que eles quisessem enganar o Papa, o fato de eles recorrerem ao Papa, ao sucessor de São Pedro, mostra que esse sucessor de São Pedro tinha um poder. Mostra que existia essa tradição. Porque se não existisse essa tradição, eles poderiam dizer simplesmente que nada que esse aí, bispo de São Pedro, esse bispo de Roma. Por que ele está se metendo nos nossos assuntos? Era muito simples. Se, por exemplo, o presidente da Argentina quiser interferir nos negócios aqui do Brasil, o que é que vai dizer para ele? Mas você não tem nada a ver, você não é presidente do Brasil, você é presidente da Argentina. Muito simples, não tem poder nesse ponto. Mas o fato dos hereges recorrerem a São Pedro, eles recorriam para tentar enganar o Papa, às vezes até conseguiam alguma coisa, né? E puxar a coisa para o lado deles. Mas o fato de eles recorrerem já é uma prova. Eles reconheciam que havia um poder ali. Aquele poder existiu. Eles podiam até não acatar, não gostar, querer enganar, mas o fato de eles recorrerem à Sé romana mostra que havia essa tradição. Um dos testemunhos mais importantes desse século é o de Santo Irineu. Santo Irineu, como já expliquei em outro lugar, ele tratou essa questão da tradição
de uma maneira metódica. Ele procurou justamente a prova da doutrina verdadeira na tradição. Ou seja, como é que a gente vai saber qual é a doutrina de Jesus Cristo? Você tem que procurar se o que é ensinado nas dioceses, nos diversos bispados, e procurar saber se esses bispos têm a sucessão que vai dar nos apóstolos. Porque a fonte da verdadeira doutrina são os apóstolos. Então, se a doutrina que é ensinada hoje tem ligação, o bispo que ensina tem ligação com a doutrina dos apóstolos, é porque esta doutrina é verdadeira, já que os apóstolos receberam a verdade de Jesus Cristo. E eu citei também anteriormente que houve até um padre, Egesipo, que fez esse trabalho. Ele pegou, foi fazendo as listas de bispos em diversos lugares para chegar a essa conclusão. Só que nem todo mundo tinha tempo, disposição para fazer esse trabalho de Egesipo. Era difícil você sair por aí fazendo as listas de bispo aqui e acolá. Então o próprio Santo Irineu se interrogou, procurou achar o que ele chamava uma via brevior, uma via mais curta, um atalho. Porque procurar tudo quanto é bispo para saber a doutrina dele, segundo os apóstolos, como é que eu faço? E aí ele chegou à conclusão de que, cito Santo Irineu, como seria muito longo enumerar a sucessão de todas as igrejas, nós podemos confundir os nossos adversários, indicando na igreja muito grande, maior e muito antiga, conhecida de todos conheciam, fundada e estabelecida em Roma pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Nós podemos, indicando nessa igreja a tradição que ela recebeu desses mesmos apóstolos. Com essa igreja, com efeito, por causa da preeminência superior, no original latino, potential principalitas, veja bem o que diz Santo Irineu, por causa desta igreja, com esta igreja, por causa da sua preeminência superior, é por isso que, necessariamente, todas as igrejas devem estar de acordo com ela. Nessa igreja foi sempre conservada por esses fiéis a tradição apostólica. Então, Santo Irineu chega à conclusão de que, como é muito complicado você procurar em cada igreja quem é que veio, qual foi a sucessão, basta você ir na igreja de Roma, porque essa é a principal, esta é a primeira, esta que foi fundada pelos apóstolos São Pedro e São Paulo. Logo, basta você conferir a doutrina da igreja romana para saber qual é a doutrina da igreja. Então é um argumento muito poderoso, muito forte, e que testemunha de uma maneira metódica, desenvolvida, elaborada, né, a tradição, a transmissão do primado de São Pedro. Finalmente, outro documento muito importante também no segundo século é a intervenção do Papa Vítor na questão do conflito da data da Páscoa. Já houve muita questão na história da igreja, uma quantidade impressionante de conflitos, de problemas, de polêmicas, e uma dessas ocorreu justamente no final do século II, com o Papa São Vítor, que reinou do ano 189 ao ano 198. Veja bem que são coisas muito antigas, antiquíssimas. Ele era o bispo de Roma nessa época, e houve uma questão a respeito da data de Páscoa. Os romanos e a igreja no Ocidente celebravam numa data, e os asiáticos, as igrejas da Ásia, celebravam em outra data. E começou a haver problema, que um celebrava, outro porque está na Páscoa, outro celebrava em outra data. Começou a haver mal-estar por causa disso.
as igrejas em geral se reuniram e foram favoráveis ao uso em Roma, à data que se observava em Roma. Mas houve várias igrejas na Ásia que resistiram a isto. O Papa Victor, o bispo de Roma, qual foi a atitude dele? Ele quis quebrar esta resistência e pronunciou contra os fiéis da Ásia a excomunhão, por causa da data de Páscoa. Ele mandou uma mensagem mandando logo, olha, botar para fora, nessa base. Eu cito aqui, eu cito Eusébio de Cesareia, né, que narra esse episódio. Ele os separou e os separou da união comum. No entanto, várias pessoas protestaram porque acharam que foi muito severo. Realmente foi uma medida meio pesada. Houve uma resistência, ele excomungou. Eu acho que exagerou um pouco a dose, né? Então houve pessoas que protestaram contra isso. Santo Irineu chegou a escrever respeitosamente, atenção, escreveu respeitosamente a Vítor para estimulá-lo a não romper a comunhão com igrejas, várias igrejas. Santo Irineu escreveu respeitosamente. Santo Irineu não disse, olha, quem é você para se meter na igreja da Ásia? Ele apenas disse, olha, você talvez não seria bom fazer isso. Escreveu de uma maneira respeitosa o Papa Vítor, aconselhando a não fazer isso. Bom, depois essa medida não acabou sendo aplicada, mas depois, com o tempo, a resistência das igrejas asiáticas acabou cedendo e a data de Páscoa acabou sendo celebrada realmente de acordo com a tradição da igreja romana, com a tradição do Ocidente. Mas esse episódio mostra que, em pleno final do século II, o bispo de Roma podia já excomungar várias igrejas da Ásia. Se não tiver comigo, eu excomungo. Ele entrou duro. Quem entra duro é porque tem autoridade. Não é insensato. Um pai que às vezes age de uma maneira até excessiva com o filho, é porque ele tem autoridade com o filho. Porque se ele vê que o filho vai resistir, não está nem aí, já está com 20 anos e não quero nem saber, já está independente, ele vai agir com dureza? Não vai, porque ele sabe que não vai ter eficácia. Se ele age, é porque já que agora com um menino de 10 anos, 8 anos, ele sabe que ele pode agir duro com o menino, chega lá, vem cá, rapaz. Então, se São Vítor agiu dessa maneira, é porque havia o poder. Todos reconheciam o poder. Ele podia agir até com um excesso, realmente pareceu um tanto de excesso de dureza. A própria que o próprio Santo Irineu escreveu dizendo para ele, não, veja bem, talvez para ele ser mais brando com os asiáticos. Hoje em dia, a data da Páscoa está muito dividida entre os ortodoxos. Porque os ortodoxos, hoje eles celebram em outra data. Eu não sei se há várias datas. O que eu sei é que eu me recordo bem que um dia eu fui visitar um convento, um mosteiro lá no sul da França, e a gente encontrou com os padres, tudo tal. Depois, na conversa, a gente foi sabendo que eram ortodoxos romenos, da România, né? Da Romênia. E eles eram ortodoxos. O bispo católico tinha cedido o mosteiro para ser ocupado por esses ortodoxos, né? Tudo de hábito, tudo mais arrumado do que é assim, né? Crise da igreja. E a gente estava justamente lá naquele mosteiro ali, porque a gente estava passeando na Páscoa, né? Depois da Páscoa a gente fazia um passeio assim, então a gente estava no sul da França, visitando esse mosteiro. E quando a gente entrou na igreja, uma igreja restaurada, com uma acústica muito boa, havia ali estava tudo arrumado ali, inclusive um ícone assim de Nosso Senhor morto, um negócio bem feio, né? Então, a gente olhou assim, aí o padre que estava com a gente, ortodoxo, ele disse, que a gente está preparando a celebração da Semana Santa. Eles estavam na Sexta-feira Santa, que a gente já na Páscoa. Aí, a gente conversando, tá aquela coisa, ele muito educado, a gente olhou, essa igreja tem uma acústica excelente. Tem.
Inclusive, parece que até gravam coisas aqui nessa igreja. Tudo. Vocês não querem cantar alguma coisa, não? Aí olharam para mim, tudo, não quer tirar alguma coisa não de cantar? Aí eu disse, tá bom, eu vou cantar uma coisa. Aí eu cantei o que foi, meu Deus? Regina Celli, que é um canto da Páscoa. Aí eu cantei bem alto com os outros, é o canto da Páscoa. Eu não sei se ele gostou muito. Na verdade, eu não tive a menor intenção de provocar ninguém. Mas só depois que eu saí, rapaz, a gente cantou um canto de Páscoa em plena Semana Santa para eles ali. Pô, paciência, já tinha feito. Porque justamente a data deles é diferente. A data deles é diferente. Eles estavam na Semana Santa e a gente na Páscoa. Agora, essa data veio desde esse tempo aqui ou já é outra coisa? Aí pode ser outra coisa, quem sabe. Depois do cisma. Até a cruz, padre. A cruz é pro lado diferente. Eles podem ter até feito isso de uma maneira de propósito para se separar, para dizer, não, é diferente. Aí inventam coisas. É como a história da independência do Brasil e de Portugal, né? A gente tem muita gente hoje chamada Tupinambá, né? Com nome indígena. Fulano de tal, Tupinambá. Fulano de tal, Tupi. Fulano de tal, com nomes indígenas. Dizem que isso foi depois da independência do Brasil. Que o brasileiro, passivo, não, eu não sou português, para dizer que ele não era português, começaram a tomar nomes indígenas para botar no nome dele. Tirava nome português e botava nome indígena, essas coisas que ocorrem, para se separar. Então pode ter sido isso. Muito costume foi introduzido depois. E aí, como eles estavam livres, né? E pode ser até que haja várias datas entre eles, porque eles se dividiram entre eles muitas vezes. Os russos, os gregos, eles se dividiram várias vezes. Há várias divisões entre eles, depois da divisão principal de Constantinopla. Olha, eles nunca foram universais, né? Sempre não. Ficou restrito. Aconteceu justamente isso. Como eles não tinham a graça ou primado verdadeiro, quando Constantinopla separou, então o da Rússia vai ver quem é você, meu irmão, também. Separou. O outro também, quem é você? Separou. Aí foi separando, perdeu o controle. Padre, o senhor disse que os bispos agora têm que remontar a doutrina se segue a mesma doutrina. É a sucessão ou é a doutrina? Porque se é pela doutrina, o que está sendo... Sim, exatamente. Deixa de ser bispo? Santo Irineu, ele utilizava esse método, não nos esqueçamos que ele estava no século III, né? Então ele queria descobrir um método para combater os hereges, porque já havia hereges. Então, doutrina para a época até a doutrina... Ele remontava a doutrina, porque a sucessão era fácil você. Mas agora mais não. Sim, hoje já não é tão difícil. É só sucessão. Hoje o que você tem que olhar é os critérios que se usam na teologia, os critérios da tradição, do magistério, etc. Sabendo que pode haver, aqui e ali, pode haver bispo que ensina errado, mas você tem que estar de acordo com a tradição. A tradição comprovada. É o que dizia já dizia São Vicente Lerran, né? Se há problemas na atualidade, você se volta para o passado, porque o passado não pode errar. A doutrina já está estabelecida. Mas os agora continuam bispos. Sim, eles continuam bispos porque o poder dele não está na dependência necessariamente de uma doutrina errada ou não. A questão aí está ligada ao sacramento. Bem, século III, a gente tem um testemunho, vou passar por cima alguma coisa, há muitos testemunhos. À medida que a gente vai avançando, os testemunhos aumentam. Tertuliano, no livro sobre o direito de prescrição dos hereges, ele fala justamente de Roma, já citei, a igreja a qual os apóstolos derramaram, junto com sua doutrina, o seu sangue, né? E ele continua dizendo que essa igreja, ela não admite ninguém que vá ao encontro desse conjunto, ou seja, desse conjunto da igreja de Roma, de doutrinas, etc., tão bem regulado. Passamos por cima a questão de São Cipriano, que São Cipriano, houve uma resistência dele em relação ao Papa de Roma. São Cipriano Mártir? São Cipriano, eu não sei se é o Mártir, acho que é o Mártir. Ele era africano. Ele era bispo. Era bispo. Ele afirmava a primazia romana, mas ele não foi muito coerente. Havia isso às vezes. Na hora de uma questão,
ele às vezes negava certas coisas, não havia certa... Como a doutrina não estava definida ainda, havia às vezes algumas vacilações, certo? Como foi o caso mais recente, bem mais recente, de Bossuet. O grande Bossuet, pregador, etc., ele teve um papel muito importante na Igreja da França no século XVII, mas ele tinha o que se chamava galicanismo, ou seja, ele se apegava muito à Igreja da França e exagerava os poderes dessa igreja em relação à Sé de Roma. Então houve algo parecido na questão de São Cipriano. Mas passemos ao séculos IV e V. E aqui eu quero citar justamente que o fato importante de que nos séculos IV e V, Roma deixa de ser o centro do mundo civilizado. A importância de Roma como centro político cai. Roma é tomada. Século IV, século V, ela se torna presa de bárbaros, até que no final do século V ela é tomada, invadida pelos Érulos, e Odoacro se torna rei de Roma, bárbaro, e as insígnias do imperador romano, do Império Romano, são levadas a Constantinopla. É o fim do Império Romano do Ocidente, no ano de 476. Mas já antes, Roma já estava uma cidade extremamente decadente. Por que eu estou citando isso? Porque muita gente explica o primado romano de uma maneira justamente naturalista. Eles dizem o seguinte, porque o bispo de Roma assumiu tanta importância porque Roma era o centro do mundo. Então, no começo, os cristãos eles não tinham assim um chefe definido, mas com o correr do tempo, eles sentiram a necessidade de uma unidade, então eles recorreram a alguns dos bispos que fosse o mais poderoso. Como o bispo de Roma era o mais poderoso, porque Roma era Roma naquele tempo, né? Era a senhora do mundo, Roma. Então eles foram ao bispo de Roma, por favor, você não pode mandar na gente, tem um controle sobre nós para que nós possamos estar mais organizados. Eles explicam assim, alguns explicam assim, ou seja, relacionam, subordinam a instituição divina a um fator histórico, o poder de Roma. Ora, nós constatamos que nos séculos IV e V, justamente a importância de Roma diminui. O que é que deveria acontecer? O pessoal ia desprezar o bispo de Roma também. Esse bispo aí de cidade invadida, aí, tomada cheia de bárbaro, desorganizada, que Roma estava numa decadência terrível nesse período. Ora, o que acontece é justamente o contrário. Os testemunhos da primazia do pontífice romano aumentam nesse período. É justamente o contrário. O bispo de Roma assume mais poder. Mais poder. Até porque, como o imperador tinha sumido e ia perdendo importância, os romanos foram acorrendo a São Pedro, ao sucessor de São Pedro. Aquele poder já era um poder grande. No século II há alguém que diz, um romano que diz que você ser bispo de Roma, dos cristãos, já era quase o poder do imperador. O poder dele foi crescendo, porque era o prestígio moral, a influência espiritual do catolicismo. Então, o poder deles foi crescendo. E justamente no IV e V séculos, Roma perde importância, Constantinopla passa na frente. É verdade que o exercício do primado romano sofreu uma certa diminuição, o exercício, não o direito, mas o exercício do primado sofreu uma certa diminuição por causa da influência de Constantinopla. Porque o império continuava em Constantinopla, o Império Oriental. E esse império foi adquirindo cada vez mais poder. Inclusive eles tinham, quando o Império Romano do Ocidente acabou, eles levaram as insígnias para Constantinopla e os pessoal de Bizâncio tinha aquela ambição de retomar um dia. A gente vai lá, a gente vai botar para fora aqueles bárbaros
E a gente retoma tudo e restaura o Império Romano. Era nostalgia. Afinal de contas, eram séculos de poder dos romanos. Eles perderam isso para aqueles bárbaros que chegavam do norte. Eles não queriam aquilo de jeito nenhum. Tanto é que eles ocuparam durante muito tempo o sul da Itália, né, os bizantinos. Justamente como se fosse o começo ali para a gente subir e depois tomar. Só que isso não acontecia. Mas eles tinham isso na cabeça. Então, para eles eram superior. Ali está tudo tomado de bárbaro, está perdido ali. Não, o centro era Constantinopla. E há pouco tempo atrás, ontem, a gente estava lendo aí os cruzados chegando em Constantinopla, já no século XI. Constantinopla ainda estava ali. O Império Romano ainda existia ali. E eles ficaram espantados com a cidade. Constantinopla era um negócio maravilhoso, era construções, igrejas, tudo. Eles ficaram, isso aqui supera o Ocidente. Quer dizer, eles eram os maiores, o pessoal de Bizâncio. E, no entanto, apesar de uma certa diminuição do exercício, já que, até por causa de questões de comunicação, de tudo, eles não tinham condição tanto de exercer esse poder sobre Constantinopla, o direito do primado romano prevalecia, se manteve também nesse período. Então nós temos os testemunhos dos papas. A gente pode citar, por exemplo, o Papa Júlio I, ano 337, 352, que declarou que as causas dos bispos, as questões dos bispos, devem ser julgadas em Roma. Foi na questão de Santo Atanásio, né? Quando houve a questão de Santo Atanásio, do arianismo, eles recorriam justamente à sede em Roma. No fim do século IV, o Papa Cirício, 384-399, escreveu ao bispo de Tarragona, na Espanha. E ele dizia que, mais que a todos os outros, nos incumbe o zelo da religião de Cristo. Nós levamos conosco o fardo de todos aqueles que têm cargo, que têm tarefa, que têm missão com as almas. Ou antes, aquele que leva o fardo por nosso intermédio é o bem-aventurado Pedro, que vela sobre nós e que nos protege sempre. Nós que somos os herdeiros da sua função. Isso aí bem claro. Nós, escreve aqui o Papa, nós temos o cargo de todas as igrejas e não somos nós, é principalmente São Pedro que leva essa função, do qual nós somos os herdeiros. O Papa claramente diz, nós somos herdeiros de São Pedro e por isso nós temos o cargo de todas as igrejas. Bem, nós veremos na continuação, depois, veremos então os testemunhos dos padres da igreja. Nós paramos aqui no testemunho dos papas e veremos na próxima ocasião o testemunho dos padres da igreja e depois o testemunho dos concílios, para depois nós entrarmos na questão da infalibilidade da igreja. Questão também muito importante.